Boa noite, gente. Então, começamos a nossa gravação. Eu estava conversando com vocês. A Lica comentou que o Brasil tem o melhor sistema de vacinação pública do mundo, e tem mesmo, tem, sem dúvida nenhuma. Só que falta vacina, né? Na Europa também está faltando vacina, mas eles estão conseguindo vacinar bastante gente também, não na velocidade que eles queriam. E eu estava comentando que na Alemanha, inclusive na cidade onde que meu pai nasceu, na Alemanha, é uma cidade pequena, 10 mil habitantes, os médicos de família, aqueles clínicos gerais que atendem família e tal, eles estão vacinando no consultório. Então você pode ir no médico de família lá, ele tem a vacina no consultório dele, faz uma consulta, já ganha a vacina também, tá? De graça. E na Alemanha, a partir de 7 de junho, está liberada a vacina para todo mundo, não tem mais grupo prioritário. Nos Estados Unidos já não tem mais grupo prioritário faz tempo, que eles vacinaram todos. Aqui ainda a gente tem uma dificuldade em obter vacina. Não é o sistema de vacinação que é ruim aqui, a gente tem um ótimo sistema de vacinação pública, mas a gente tem dificuldade em obter vacina. Bom, gente, eu estava conversando com vocês que hoje a gente vai ver um assunto bem interessante e que tem a ver até com a nossa atual pandemia, né? Aliás, tem a ver com várias epidemias que a gente tem ao longo do tempo seguidamente, né? Então, quando a gente fala de uma epidemia de febre amarela, vocês se lembram, né? São Paulo, uns anos atrás, foi querer vacinar todo mundo porque estava dando febre amarela. Epidemia de malária, principalmente no norte do Brasil. Malária pode ter em outros lugares já. A malária já foi um problema muito sério na Europa, principalmente na Europa mediterrânea, né? Os países que estão em volta do mar Mediterrâneo. Mas ela é mais comum em áreas mais quentes, né? Não acredito nisso. Não acredito. Gente, é sério, agora falando sério, já foi provado que esse vírus não foi criado em laboratório, tá? E nenhuma variante dele, nada. Esqueçam isso, gente. Esse vírus é natural. E a gente, existem muitas, mas muitas formas de vida que a gente ainda não conhece. E aqui no Brasil a gente ainda tem sorte. Eu vou falar para vocês, a gente ainda tem sorte. Porque nas nossas florestas, com certeza, ainda tem muito fungo, bactéria, vírus, protozoário que pode atacar o ser humano e que ainda não atacam porque ainda estão lá no meio da floresta. À medida que a gente vai desmatando, entrando cada vez mais nesse novo mundo, a gente fica mais perto. Por que acontece na China? Por que acontece na Índia? Porque eles têm populações gigantescas e uma área menor em relação à sua própria população do que o Brasil. O que se quer dizer com APAS? Área de proteção ambiental? É isso? Quem que... A Lica perguntou, né? Tem muito a ver, sim, com as áreas de proteção ambiental, com parques que a gente preserva ainda. Mas eu estou falando de modo geral, a gente tem gigantescas áreas de floresta primária ainda, tá? Gigantescas. Então, lá está escondido muita coisa. Mas por que acontece na China? Eles têm 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, gente. A gente tem 200 e poucos milhões. E a área deles não é maior, muito maior do que a nossa. Então, eles têm muito mais gente por área do que nós. Eles ocupam cada canto da China. Cada canto da China. A mesma coisa a Índia. Então, eles estão muito mais perto. A probabilidade de algo pular do meio ambiente para o ser humano lá é muito maior do que aqui. Mas não significa que aqui não possa ter. A gente pode sim ter novas doenças. Na verdade, a minha opinião é que a gente ainda tem muita sorte, tá? Dizem que Deus é brasileiro, né? Então ele está do lado do Brasil ainda, porque a gente já poderia ter tido problemas seríssimos com epidemias, com micro-organismos, com vírus muito mais perigosos, inclusive, do que esses,
né? É a mesma coisa na África Central, gente. Quando a gente ouve lá do Ebola, por exemplo. O Ebola sempre existiu. Sempre existiu. Só que o ser humano estava mais longe. À medida que o ser humano foi aumentando a população de vários países africanos na África Equatorial, que é o lugar mais quente e úmido da África, né? Então você pega ali Nigéria, Gana, eu já fui para Gana, inclusive, Congo, Angola, Quênia, Ruanda, República Centro-Africana, Guiné, etc., bem na África Equatorial, a população está aumentando muito, eles estão desmatando cada vez mais. Então, eles estão aumentando a probabilidade de entrar em contato com um outro organismo qualquer, principalmente vírus, tá? Entra mais em contato com animais. Tem, no caso da China, da Índia também, tem um consumo muito grande de animais selvagens. Aqui a gente já tem um consumo menor de animais selvagens, muito menor, não dá para comparar, né? Eles têm o costume cultural, a gente já não tem esse costume cultural aqui, e etc. Então é mais fácil para eles pular da natureza selvagem para o ser humano do que para a gente aqui. Mas não significa que a gente não possa ter. Não foi criado em laboratório, tá? Acreditem, pode sim ter vírus tão perigoso no ambiente natural que ainda não entrou em contato com o ser humano. Pode sim. Eu estou falando para vocês. Certeza absolutíssima, tá? Bom, então a gente vai falar hoje sobre epidemiologia. É um assunto muito, muito importante e que eu quero que vocês prestem muita atenção. Ele é muito legal. E essa aula de hoje demonstra muito bem qual é a minha missão do professor Klaus aqui para vocês na disciplina de saúde ambiental. Eu falei na nossa primeira aula que nós somos muito antropocentristas, né? E na área de saúde não escapa disso. A gente é antropocentrista em todas as áreas, quer dizer, o ser humano é o centro do universo, né? É acima de tudo. Tudo bem, sem problema nenhum. Só que a gente, com isso, não consegue ver o que acontece em volta. E a gente tem que começar a ver o que acontece em volta. Na área de saúde, tem o processo saúde e doença. Da onde que vêm as doenças? Como as doenças são levadas até o ser humano? Como que elas se comportam no meio natural? E eu não estou falando só de micro-organismos. Eu estou falando de outros fatores também. Fatores físicos, fatores químicos, inclusive criados pelo próprio ser humano, como poluição. Como tudo isso afeta o ser humano? A gente, principalmente na área de saúde, a gente tem uma tendência de ver a doença no ser humano e pronto, analisar o ser humano e pronto. Mas será que a gente não tem que analisar em volta dele? Se lembrem que eu já conversei isso com vocês. E a parte de epidemiologia ambiental demonstra isto claramente. Demonstra que a gente tem que procurar em volta do ser humano também o que está acontecendo. Se lembram que eu dei um exemplo para vocês? Ah, vocês estão trabalhando, por exemplo, em uma unidade de saúde, né? Numa UPA, alguma coisa assim. De repente chega a mãe com a criancinha com vermes. Bom, o que a gente vai fazer? Dá um vermífugo. Ótimo, maravilhoso. Está certo? Claro que está certo. Parabéns. Mas aí a criança vai e volta para o mesmo lugar onde ela pegou vermes a primeira vez. Daí o vermífugo vai fazer efeito, a criança se livra dos vermes, mas um tempo depois a criança volta de novo com vermes. Por quê? A origem do problema não sumiu. A gente só tratou um sintoma. E é nossa obrigação, também na área de saúde, a gente começar a se preocupar com o que ocorre em volta das pessoas. Vamos dar um outro exemplo, eu vou falar aqui na aula, inclusive, poluição do ar. A gente já conversou, né? Quem tem rinite, por exemplo. Rinite tem várias causas. Uma das principais, temos que ir na origem do problema, exatamente. Imagine rinite.
Toda vez que tem poluição do ar, tem rinite. Daí você vai no médico, ele trata a rinite. Mas a poluição do ar fica. Daí você vai ter rinite de novo. Daí você vai ter rinite de novo. Daí você vai ter rinite de novo. Você vai ter rinite crônica. Por quê? Por mais que você trate aquela rinite, a poluição do ar ainda continua. Então, quando a gente trabalha na área de saúde, a gente tem que ir ver o que está acontecendo em volta e na origem do problema, tá? Isso é muito importante. E a epidemiologia ambiental, ela demonstra exatamente isso. Então, eu vou compartilhar com vocês e vamos entrar na nossa aula de epidemiologia ambiental. Gente, tá lá na semana 13, tá? Lá no AVA de vocês, falando um pouco sobre a epidemiologia ambiental. Bom, a primeira coisa, o professor Klaus, vocês vão ver que o professor Klaus, além das historinhas que ele conta, né, para vocês, o professor Klaus gosta muito de falar da etimologia da palavra, das palavras. O que é etimologia? A origem das palavras. Para a gente entender por que existe aquela palavra, o que ela significa. E quando a gente está falando de epidemiologia, a palavra geral epidemiologia, a gente está falando de uma palavra que vem do grego. Deixa eu pegar minha caneta aqui. Oh, será que vai dar certo? Tá, aqui. Opa. Não deu certo até agora. Aqui, agora eu vou pegar minha caneta. Colocar um vermelhinho aqui e uma linha de espessura um pouco maior para a gente ver bem. Então, a palavra epidemiologia vem do grego em 3 partes. Epi, que significa sobre, demos, que significa povo, e logos, que significa estudo. Então, é estudo sobre o povo. Se a gente for traduzir um pouquinho melhor, é a ciência do que ocorre sobre o povo. E daí a gente pode pensar várias coisas, né? A gente pensa assim, epidemiologia só em relação à saúde. Não, mas a origem da palavra não fala sobre especificamente saúde. Fala sobre o que ocorre sobre o povo, né? Mas por que hoje a gente tem a tal da epidemiologia? A gente tem que voltar um pouco atrás. Nos meados de 1800 até meados de 1900, então, começo do século XIX até o começo do século XX, então, até mais de 100 anos atrás, existia o que a gente chamava de teoria unicausal. Uni é um, causal é causa. Então, a teoria de uma causa única. A gente já sabia que tinha micro-organismos que podiam provocar doenças, alguns a gente não conhecia, vírus a gente ainda não conhecia, mas a gente já tinha ideia que a gente podia associar uma causa a uma doença. Só que com o passar do tempo, a gente viu que não é bem assim. A gente começou a ver novos problemas, começou a desenvolver o conceito de risco, as regras básicas de pesquisa, principalmente o que a gente começou a chamar de epidemiologia. A partir daí, surgiu a chamada teoria multicausal. Multi, várias, causal, causas. Então, o processo saúde e doença não necessariamente só teria uma causa, como na teoria unicausal, mas ele poderia ter várias causas. Então, eu teria que começar a estudar o agente que causa a doença e tudo que ocorre em volta desse agente para ele causar essa doença. Então, a partir do século XX, começo do século XX, surgiu essa teoria multicausal. Ainda temos um agente causador da doença, mas temos outros fatores em volta desse agente que vão auxiliar no processo saúde-doença. É claro que a tecnologia foi ficando cada vez melhor, novos métodos, novas técnicas. A gente começou a melhorar o poder de computação para colocar novas variáveis, novos modelos de análise, etc.
e daí a gente foi vendo mais claramente o que era a epidemiologia. Até que Roucariol e Goldbaum, em 2003, eles fizeram um conceito bem interessante de epidemiologia, que é o que a gente aplica constantemente nos dias de hoje, né? Eles falaram o seguinte, deixa eu pegar minha caneta aqui. Eles falaram que epidemiologia é a ciência que estuda o processo saúde e doença em coletividades humanas, não só individualmente, mas principalmente no conjunto das pessoas. E o que a epidemiologia faz nesse processo saúde e doença? Perdão, alguém está querendo entrar? Deixa eu só liberar. Pronto, agora eu vou voltar para a nossa apresentação. Então, eu falei para vocês, já está entrando para vocês, pronto. É a ciência que estuda o processo saúde e doença em coletividades, quer dizer, na sociedade como um todo. E como que ela faz isso? Primeiro, a epidemiologia estuda a distribuição dessa doença. Se ela se distribui em alguns grupos etários específicos, em alguns grupos étnicos, em alguns ou mais no sexo feminino, mais no sexo masculino e assim por diante. E quais são os fatores que determinam essas doenças? Quais os danos? Tem mais gente querendo entrar? Só um instante. Vamos voltar para nosso compartilhamento aqui. Daqui a pouco vai entrar de novo para vocês. Quais são os danos que essa doença provoca à saúde humana? Quais são os eventos associados à saúde coletiva, por exemplo, pandemia? Então, se eu sei como que é o processo saúde e doença daquela doença específica, em um grupamento humano, sei a distribuição, os fatores que determinam essa doença, os danos que ela causa à saúde das pessoas, então a epidemiologia, a partir daí, pode propor medidas de prevenção, controle e até erradicação dessas doenças. E com isso, fornecer indicadores, números, informações que permitam com que a gente faça as políticas públicas de saúde. Vamos dar um exemplo bem prático aqui, agora em relação à nossa pandemia, né? Então, a gente pode estudar a epidemiologia do SARS-CoV-2? Claro. A gente vai estudar, por exemplo, como o SARS-CoV-2 se propaga de pessoa para pessoa. Qual é a velocidade de propagação? Quais são os grupos da sociedade humana que ele atinge preferencialmente? Ou os grupos mais vulneráveis? E quais são os fatores que fazem com que ele se estabeleça tão fácil? A partir daí eu também posso saber quais são os danos, né? Dificuldade de respiração, dor no corpo, comprometimento do pulmão, perda do odor, e assim por diante. Com isso tudo, eu posso dizer, olha, medida de prevenção, distanciamento social, uso de máscara, álcool em gel. Eu posso sugerir isso daí. No caso de controle e erradicação, vacina. E para que tudo isso daí dê certo, eu preciso de indicadores. Eu preciso de alguma informação para saber se eu estou indo no caminho certo. Quais são os nossos indicadores no SARS-CoV-2, Covid-19? Número de mortos, número de infectados, a média móvel, quantos já foram vacinados com uma dose, quantos já foram vacinados com 2 doses, quais são os grupos que estão sofrendo mais. Por exemplo, agora é o grupo entre 30 e 39 anos, porque os mais velhos já foram vacinados, né? E daí eu posso discutir a questão de novas variantes, como a gente está vendo a variante indiana, a variante brasileira, a variante da África do Sul, e assim por diante. Então, temos um exemplo literalmente ao vivo do que é epidemiologia.
Só que a epidemiologia a gente pode separar em vários grupos diferentes, né? Social, clínica, moderna, ocupacional, molecular, fármaco, epidemiologia, epidemiologia hospitalar, etnoepidemiologia, e o que nos interessa, e é o que a gente vai falar agora, é a epidemiologia ambiental, né? Bom, professor, a epidemiologia realmente é muito importante e tal, mas o que significa esse sub-ramo, ou esse ramo da epidemiologia, que é a epidemiologia ambiental, né? A epidemiologia ambiental, gente, aqui tem umas frases, uns textos e tal, mas eu vou tentar explicar até de uma forma mais didática para vocês do que está no slide. Mas a epidemiologia ambiental, ela basicamente, ela estuda a relação entre o meio ambiente e a saúde do ser humano, entre o meio ambiente e o processo saúde-doença, tá? Como que as doenças chegam no ser humano? Qual é o papel do meio ambiente como intermediário para chegar às doenças no ser humano? Tá? Normalmente, quando a gente fala disso, a gente pensa em agentes biológicos, né? Mas não existem só agentes biológicos que a gente estuda na epidemiologia ambiental. Agentes físicos, agentes químicos, agentes mecânicos, ergonômicos, psicossociais, etc. A epidemiologia também estuda as características do meio ambiente que interferem no padrão de saúde do ser humano. Ela estuda como as pessoas são expostas a esses elementos do meio e quais são os efeitos adversos à saúde, tá? Então é mais ou menos assim. O que acontece quando o ser humano está no meio ambiente? E eu não falo meio ambiente na floresta, eu falo aqui na cidade mesmo. Por exemplo, a poluição do ar. Poluição do ar e o efeito na saúde do ser humano é estudado na epidemiologia ambiental. Então, a gente estuda como o meio em volta interfere no processo de saúde e doença. Como o meio ambiente em volta, de novo, gente, meio ambiente não é só lá na floresta, no meio do mato. Meio ambiente é tudo que nos cerca, tá? Inclusive, a expressão meio ambiente é uma redundância, porque meio é o que nos cerca, ambiente também, ambios, é o que nos cerca. Então a gente usa uma redundância, a gente usa duas vezes, é o que nos cerca, é o que nos cerca, tá? Então, eu estou na minha casa, meu meio ambiente é o que está em volta de mim. Eu estou na minha cidade é o meu meio ambiente. E a epidemiologia ambiental estuda exatamente como o meio ambiente e qualquer característica do meio à volta, mesmo que seja uma característica provocada pelo ser humano, criada pelo ser humano, como poluição do ar, poluição da água, poluição do solo e assim por diante. Mas, professor, da onde que surgiu? Por que a gente começou a estudar a epidemiologia ambiental? Gente, pô, nós estamos no computador agora, que legal, estou na minha mesa, minha casa, deu aquele tempestade enorme no sábado, quase caiu uma árvore inteira aqui, fiquei sem luz, mas a casa está inteira e tudo mais. De onde que surgiu tudo isso? Do nada? Ah, foi um passo de mágica? Não. Eu tive que tirar recursos do meio, matéria-prima do meio, para transformar em produtos. E daí eu comecei a consumir isso. Construí minha casa, comprei meu computador, minha roupa, os móveis, a televisão, a comida de todo dia e assim por diante. Tá? Então a gente extrai do meio, transforma e consome isso. Depois que a gente consome, sobra o resíduo. E tudo isso, todos esses processos são situações de risco. Todos esses processos afetam o meio ambiente. E com o processo, com o progresso tecnológico, isso ficou muito mais claro, né? Então, se você pegar como era a vida do ser humano há 500 anos atrás, não era do jeito que é agora. Agora é muito mais intensivo em matéria-prima, em energia, etc. E não afeta só quem trabalha com isso, mas afeta todo mundo. Se uma indústria lá em Araucária polui o ar,
essa poluição do ar vem para Curitiba, vai para Mandirituba, vai para outro lugar. Imaginar, gente, que todo ano a gente lança no mercado milhares de novas substâncias. Já pensaram nisso? Já pensaram? Professor, aquele negócio de agrotóxico, concordo. É um problema algumas vezes. Depende como usa, é um problema sério. Mas eu não estou falando só disso. De qual perfume que vocês gostam? De qual desodorante que vocês gostam? Vocês sabem que as indústrias lançam todo ano novas fragrâncias. Falei certo? Não sei. Novos cheiros, né? Novas substâncias para embelezar as pessoas, para dar bom cheiro nas pessoas, né? Isso são substâncias químicas novas que a gente usa todo ano. E a gente lança tantas substâncias químicas que a gente não tem tempo de estudar todas elas. Então a gente lança mais rápido do que tem capacidade de estudar cada uma delas. Qual que é o efeito delas no meio ambiente? Não sei. Mesmo aquelas que a gente já conhece há muito tempo, muitos anos, a gente sabe pouco delas. A gente não sabe o que elas fazem no meio ambiente. Tem muitos casos, mas professor, são quantidades pequenas que vão para o meio ambiente. Mas são quantidades pequenas sempre. E daí tem o que a gente chama de efeitos crônicos, a médio e longo prazo. Também não conhecemos. Então a gente tem que começar a estudar qual é o efeito dessas novas substâncias para o meio ambiente, para o ser humano. Mas não é só isso que a gente tem, né? A gente tem uma série grande de agentes biológicos e cada vez mais está descobrindo outros agentes biológicos. Algumas vezes eles saem direto do meio para o ser humano, outras vezes através de intermediários, como alguns animais. A contaminação da água para consumo humano. Vocês sabem tudo que tem ali no Rio Barigui, do lado da Uniandrade. Ou as condições que favorecem a proliferação de mosquitos, de moscas e outros ratos e outros animais que vão ser intermediários na doença para chegar no ser humano. Então, são todas uma série de questões ambientais que podem afetar muito o ser humano. E é isso que é a epidemiologia ambiental. A gente começa a prestar atenção em volta do que está acontecendo à nossa volta, né? Para ver como que é o processo saúde e doença do ser humano. E o mais legal, gente, da epidemiologia é interdisciplinariedade. Eu até vou interromper o compartilhamento que eu quero olhar para vocês, ou pelo menos para os avatares de vocês. Vocês já ouviram falar que para extrair ouro o pessoal usa mercúrio? Já ouviram, pessoal? Hein? Contaminação de mercúrio. Não é a Dai que é do Pará, Dai? Você é do Pará, né? É isso, né? Dai. Gente, vocês estão me ouvindo? Vocês estão na minha aula ainda? Pessoal, tô ouvindo. É que parece uma tela diferente. Não sei se atualizou alguma coisa aqui. Boa noite, gente! Boa noite. Dai, você é do Pará, né? Eu sou do Pará, professor. O Pará é um dos estados, junto com o Amazonas e outros, mais ricos em ouro. Então, tem muitos casos de garimpo no Pará, mas aquele garimpo mais tradicional, mais artesanal. Então, como que os caras fazem? Né? Eles pegam a água do rio com sedimentos e colocam na bateia, vão batear, né? Acho que é assim que se fala. O ouro normalmente vem em grãos muito pequenos, muito pequenos. Quando eles colocam na bateia, pela força centrífuga, o mais leve sai da bateia e o mais pesado fica no fundo da bateia. Então o ouro fica ali. Mas os caras não conseguem tirar totalmente a sujeira, pedrinhas e tal. Então fica ouro misturado com pedrinhas. Só que não dá para pegar ouro com a mão, com uma pinça. Por quê? São grãos muito finos. Então, o que eles fazem? Misturam com
Mercúrio. Mercúrio é um metal que a temperatura ambiente ele está na forma líquida, não é forma sólida. E qual que é o detalhe do mercúrio? Que ele tem uma afinidade muito grande por ouro. Pelo elemento ouro, Au, aurum, que é no latim, ele tem uma afinidade muito grande. Então, o mercúrio se liga com o ouro. Se liga com o ouro. E forma o que a gente chama de amálgama. Mas, professor, daí os caras vão vender ouro com mercúrio? Não. Eles separam daí. Eles, como o mercúrio se juntou com o ouro, eles conseguem tirar da bateia. Daí, eles não vão vender mercúrio com ouro, né? Sempre sobra um pouquinho, mas eles tentam tirar o máximo possível. Como que eles tiram? A temperatura de volatilização do mercúrio é muito baixa. Muito, muito, muito mais baixa que o ouro. Então, eles pegam maçarico e colocam naquele amálgama, naquela solução de mercúrio com ouro. Daí o mercúrio, ele se volatiliza e vai pro ar. Daí do ar, ele pode se juntar com a água, cair na forma de chuva, pode ir pro rio, pode ir pro solo, e assim por diante. Normalmente o garimpeiro faz isso, daí leva lá na cidadezinha para um comprador de ouro. Esse comprador de ouro, ele vai fazer o mesmo processo de tirar o mercúrio. Por quê? O garimpeiro não conseguiu tirar tudo. Então, o comprador de ouro coloca lá o maçarico de novo para tirar o resto do mercúrio, tá? O mercúrio é um neurotóxico. Ele que é responsável pelo mal de Minamata. Minamata é uma baía no Japão, com várias aldeias, e tinha uma fábrica que jogava seu esgoto direto na baía de Minamata. E nesse esgoto tinha mercúrio. Daí começou a se acumular nas algas, nos peixes, nos frutos do mar em geral. A gente sabe que os japoneses têm como cultura consumir muitos frutos do mar. E as pessoas das aldeias começaram a consumir frutos do mar. E começou a nascer criança com sérios defeitos neurológicos. Crianças que não conseguiam se mexer, com retardamento mental, etc. O mercúrio é muito, muito, muito sério. Tanto que aqui no Brasil, o máximo permitido de mercúrio na água potável é virtualmente zero. É 0,00001 ppm, que é virtualmente zero. É virtualmente zero, tá? Então, quando eles fazem isso lá na Amazônia, é mais comum lá, porque lá estão as maiores jazidas de ouro, né? Eles começam a espalhar mercúrio por todo o ambiente. Eu me lembro que encontrei um professor da USP uma vez em um congresso na Suécia, e ele era especialista nisso. Ele falou assim, Klaus, se parar hoje de usar mercúrio, a gente ainda vai ter mercúrio lá no ambiente em altos níveis por muitos e muitos e muitos anos, por dezenas de anos, talvez até centenas de anos. Então, o mercúrio vai para o ambiente, daí ele entra nos peixes, no solo, nas plantas, e a gente consome isso. E daí a gente vai consumir mercúrio. O caso do mercúrio é tão sério que a gente pode respirar mercúrio. Pode inalar mercúrio e daí se contaminar através da respiração. Bom, falando nisso, eu quero mostrar para vocês como que é a importância da interdisciplinariedade dentro da epidemiologia ambiental, usando o caso do garimpo de ouro com mercúrio. Eu falei para vocês, então, o ouro vem em partículas muito pequenas, se junta com mercúrio, formam o que a gente chama de amálgama. Isso é o que tem nos dentes também. Eu ainda tenho obturação com amálgama de mercúrio. Mas, professor, isso não faz mal para você? Não. Quando está no amálgama, ele se torna bioindisponível. O problema é quando esse amálgama, então, é queimado, indo mercúrio, Hg, para o ar. E daí, do ar, ele vai para a água, ele vai para o solo, vai para os diferentes tipos de organismos, tá? Quando o garimpeiro vende para a loja, lá, que ele vai na lojinha vender, ainda tem mercúrio. Daí o cara da loja tem que fazer a mesma coisa.
o mesmo processo, liberando cada vez mais mercúrio para o meio. E daí, como que a gente faz? O Câmara e colaboradores, ele então desenvolveu um trabalho lá na Amazônia para rastrear esse mercúrio, como funciona tudo isso. Só para vocês verem como é interdisciplinar. Ele teve que, por exemplo, chamar meteorologistas. Por quê? Quando o mercúrio ele é volatilizado, ele é levado pelo vento para diferentes lugares. Ele teve que chamar engenheiros ambientais, agrônomos, geólogos, para ver como que o mercúrio se depositava no solo. Então, ele vai do ar para o solo. Ele teve que chamar nutricionistas. Por quê? Para estudar como que o mercúrio afetava o ser humano através dos alimentos, principalmente peixes contaminados com mercúrio. Daí ele teve que chamar um biólogo especialista em peixes, um ictiólogo, para ver quais eram as espécies de peixes que mais eram consumidas pelo ser humano e que mais tinham mercúrio na sua composição. Daí ele teve que chamar dentistas, odontólogos, para separar qual era o efeito do mercúrio no ambiente em relação ao mercúrio de amálgama dentário que a gente tem nas obturações. E, finalmente, ele teve que chamar médicos, clínicos gerais, neurologistas, nefrologistas, pediatras, para fazer o exame clínico das pessoas que eram afetadas pelo mercúrio. Sozinho, não dá para fazer um trabalho desse. A gente tem que estudar dentro da epidemiologia ambiental do mercúrio, a gente tem que estudar diferentes fatores. E daí também, na epidemiologia ambiental, tem o problema da complexidade das situações. É muito complexo. Por exemplo, em relação ao poluente, se for uma substância química, tem o tipo, a fonte, a concentração, a volatilização, odor, local, dispersão, padrão de ocorrência, estado físico, cinética ambiental, as transformações, solubilidade, acumulação, tempo de latência, via de eliminação, efeitos adversos. Nossa, tantas variedades que podem afetar, por exemplo, no caso do mercúrio, né? E se eu pegar outros agentes químicos, outros metais pesados, outras substâncias orgânicas e inorgânicas que vão causar mal ao ser humano, se eu tenho uma concentração mais baixa, não vai dar um problema sério. Mas se eu tenho uma concentração mais alta, se eu tenho aquela substância de uma forma insolúvel, provavelmente não vai dar problema. Mas e se ela estiver na forma solúvel? Algumas substâncias podem sofrer o que a gente chama de bioacumulação ou biomagnificação. Ela vai entrando na cadeia alimentar até atingir o ser humano, algumas vezes com poder muito maior. Então, tem uma complexidade muito grande que a gente tem que estudar dentro da epidemiologia ambiental. Outras coisas também que contribuem para essa complexidade, frequência de ocorrência, cinética, persistência no ambiente, como eu falei, biotransformação, vias de penetração no ser humano, até as próprias características do meio ambiente, as características ambientais, como, por exemplo, condições hidrológicas, tem rio ou não tem, geológicas, o tipo de solo, topográfica, meteorológica, e assim por diante. A temperatura do ar, ventos, umidade do ar, como que são os solos? São bem drenados ou são mal drenados? E a população? Se a gente tem baixa concentração populacional, o risco de ter problema é bem menor. Mas como na China, na Índia, tem muita concentração populacional, muita gente no mesmo lugar, o risco se torna cada vez maior. Eu vou dar um exemplo para vocês de um trabalho que eu acompanhei, não fui orientador, mas aqui em Curitiba, um médico uma vez fez um trabalho lá na região de Colombo e Almirante Tamandaré. Tem alguém de Colombo e Almirante Tamandaré aqui? Tem alguém de Colombo ou Almirante Tamandaré aqui?
Tainá, você é de Colombo, Almirante Tamandaré? Eu sou de Almirante Tamandaré, professor. Ótimo. Então você pode me dizer uma coisa. É uma região onde que tem fábricas de cal? Acho que sim, desculpa. Eu só moro aqui, eu não conheço muito de Almirante Tamandaré. Tá. Colombo e Almirante Tamandaré, principalmente Colombo, tem muita fábrica de cal. E cal é uma substância branca bem fina que a gente usa na construção civil. Ai, sabe, me veio à cabeça agora. Minha mãe fazia um doce de abóbora com cal e ficavam uns cubinhos assim. Aquilo era, ai, viciante, gente. Viciante. Viciante. Ai, tem que parar de pensar em comida. Bom, vamos lá. Tem muita fábrica de cal. Então você vai por Colombo, tijolinho, exatamente esse docinho, né? Tijolinho. Você vai em Colombo, por exemplo, você vê um lugar que está todo branco, uma indústria lá que está todo o telhado branco. É uma indústria de cal. O cal é muito, muito, muito fino. O que que acontece? Ele escapa. Tem métodos hoje para não escapar, mas ele escapa. Ele é levado por vento. Daí ele chega nas pessoas, entra no aparelho respiratório e vai se acumular no pulmão, nos brônquios, nos bronquíolos e vai começando a dar problemas para a pessoa respirar. E um aluno uma vez fez um trabalho muito interessante de mestrado, onde que ele mapeou os ventos em Colombo. Vocês sabem que Colombo é bem dobrado, né? Almirante Tamandaré também. Curitiba também um pouco dobrado, mas não tanto quanto Colombo e Almirante Tamandaré. Dobrado, eu falo, tem morro, né? Muito morro. E daí os ventos se encanam entre os morros. E daí, se eu tenho uma fábrica de cal aqui, e ele deixa escapar cal para o meio, como é uma partícula muito leve, muito fina, ele vai pelos ventos até outras regiões. Então, o que que esse aluno médico fez? Ele mapeou os ventos, mapeou a localização das fábricas de cal, mapeou os ventos, e depois ele foi ver os casos de problemas respiratórios. Ele pegou dados do SUS, né, porque particular é muito difícil conseguir, pegou dados do SUS e viu onde que estavam o maior número de casos de problemas respiratórios. E coincidia com a localização das fábricas e a direção dos ventos na cidade. Isso é epidemiologia ambiental. Ah, mas se Colombo não fosse tão dobrada, não canalizasse tanto vento, talvez a epidemiologia dessa doença respiratória causada pelo acúmulo de cal nos pulmões fosse diferente. Isso que é legal estudar dentro da epidemiologia, tá? Vamos voltar aqui para nossos slides. Outra coisa aqui, gente, por exemplo, em relação à própria população, tem diferença em relação ao sexo, à idade, à suscetibilidade individual, alguns grupos especiais, por exemplo, com comorbidade, etc., tem maior ou menor exposição àquilo, o estado nutricional das pessoas afeta, até a raça, não sendo preconceituoso, por favor, é o que a gente chama de etnoepidemiologia. A escolaridade, características socioeconômicas, ocupação, padrão de consumo, hábitos, doenças pré-existentes, etc. A gente vê, por exemplo, que no caso da pandemia de SARS-CoV-2 e Covid-19, o que mais começou a afetar era a idade. Depois, comorbidades. Agora, tanto faz. Ocupação não tem diferença nenhuma. Padrão de consumo não tem diferença nenhuma. Hábito, doença pré-existente, características socioeconômicas, raça, escolaridade, não tem nenhuma. Então, a gente vê que a epidemiologia ambiental do Covid-19 é principalmente ligado à idade, comorbidades e coisas relacionadas a isso, né? Algumas vezes, a pessoa, dependendo da doença, não é o caso da Covid-19, mas dependendo da doença, uma pessoa com bom padrão de vida, boa alimentação, acesso à informação, ela tem um risco menor de ter aquela doença.
Outras vezes, tem grupos especiais com maior risco, como a gente vê agora, crianças, adolescentes em muitas doenças, ou que ainda estão em fase de desenvolvimento, ou idosos, porque continua a diminuir a resistência orgânica, né? Algumas vezes, mulheres grávidas, gestantes, têm maior risco em relação a uma certa doença, algumas vezes não, né? Então, a gente começa a desvendar dentro da epidemiologia ambiental como aquela doença se comporta a partir do meio dentro de uma população qualquer. Olha só como é complexo o caso. Não é simples, não é qualquer coisa. E, a partir dessas informações todas, a gente pode começar a ver qual é a infraestrutura que a gente precisa, quais recursos humanos, equipamentos, apoios, programas de prevenção e controle, reabilitação, seguridade social e assim por diante. Gente, é muito complexo estudar a epidemiologia ambiental e é uma área interdisciplinar. A gente vai precisar de vários profissionais diferentes. A gente fala que a epidemiologia ambiental, ela nada mais do que formula hipóteses, ela formula ideias, formula razões de como que é a relação de causa e efeito. Esta é a expressão mágica. Causa e efeito, no que a gente chama de tríade ecológica. Na tríade ecológica, que é objeto de estudo da epidemiologia ambiental, tríade, 3 componentes. O agente que vai provocar aquela doença, que pode ser um agente biológico, pode ser um agente químico, daí tanto natural quanto que vem do ser humano, né, que é construído pelo ser humano, ou um agente físico, que também pode ser natural ou um agente criado pelo ser humano. Então, não só agente biológico. Vamos tomar cuidado com isso, tá? Qual é a relação desse agente causador da doença com o meio ambiente e com o hospedeiro? No caso, o hospedeiro é o ser humano, né? Isso é o que a gente chama de tríade ecológica. Isso é o que estuda a epidemiologia ambiental. Professor, seguinte, o senhor falou bonito aí. Pô, legal, professor. Gostei do seu discurso e tal. Mas eu ainda não estou entendendo, professor. Não estou entendendo. O senhor pode dar exemplos? Vamos colocar na prática, professor, para eu entender melhor como que funciona essa tal de tríade ecológica e tal. Vamos lá. Então vamos discutir alguns exemplos agora do que estuda a epidemiologia ambiental. Por exemplo, vamos pegar um agente que pode provocar doenças. Resíduo sólido. Lixo. Lixo pode provocar doenças? Claro que pode. Por exemplo, quando eu queimo lixo e polui o ar, poluição do ar. Isso pode provocar uma série de doenças. E daí eu quero voltar aqui e contar umas historinhas, mais uma historinha. As historinhas do professor Klaus, né? Só para vocês terem ideia. Então, em 2015, eu tive a oportunidade de, em um trabalho com uma universidade no interior de Gana, em Sunyani, visitar Gana, visitar lá o professor na Universidade de Sunyani. Eu primeiro fui para Accra, a capital, eu estava com uma outra pesquisadora da Embrapa. Então, a gente ficou 2 dias em Accra. A gente foi dar uma volta por Accra. Accra tem quase 10 milhões de habitantes. E Accra é uma cidade muito, 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 muito pobre. Era a antiga capital de Gana, não é mais a capital, agora a capital mudou para o interior, a Accra fica no litoral. Inclusive é bem interessante que eu nunca vi isso. As praias em Accra são muito bonitas, mas são desvalorizadas. Eu vi favela na areia da praia, em Accra. Tá? Eu até perguntei para um cara lá, mas os ricos não aproveitam a praia? Não, os ricos moram mais para dentro e não vão para a praia.
Ao contrário do que ocorre aqui, né? Os pobres vão mais para dentro e os ricos tomam conta da praia, né? Propriamente dito. Rio de Janeiro, grande exemplo disso, né? Então, a cidade inteira é como se fosse uma favela. Tinha poucos enclaves, assim, de classe média ou classe alta. Pouquíssimos. A cidade era como se fosse uma favela. E daí eu andando por Acre tinha um cheiro muito ruim. Nossa, mas assim, toda a cidade. Saía, de vez em quando você via umas colunas de fumaça saindo do meio de favelas, algumas vezes mais de uma coluna de fumaça e tal. Chegou uma noite no hotel, eu estava jantando com a minha colega e eu estava falando para ela, você notou o cheiro da cidade? É um cheiro estranho, não é cheiro de algo podre, nada, é um cheiro estranho, um cheiro químico. E daí eu estava conversando com ela e um português que estava ali ao lado, eu disse, desculpa, sou português, venho trabalhar bastante aqui em Acre, eu sei o que é esse cheiro que vocês sentiram. Então ele estava explicando que os países desenvolvidos mandam muito computador velho para Gana. E daí o pessoal, computador quebrado, como se Gana fosse um depósito de lixo eletrônico. E daí eles tiram os metais dos computadores. Cobre, prata, ouro, alumínio e outros metais que tem dentro dos computadores. Cada computador tem em torno de 1 grama de ouro, só para vocês terem ideia. Como que eles fazem isso? De um modo bem artesanal. Eles queimam o computador. Como o plástico, uma boa parte do computador é plástico, o plástico derrete fácil, volatiliza. E daí aquelas substâncias do plástico vão contaminar o ar. E daí vem o cheiro ruim. Só que o problema não é só o cheiro ruim, é o poluente que está ali, que vai atingir a população. Tá? Então, esse é um caso muito, muito sério que eu vivi, que eu pude ver na prática de lixo sendo queimado e provocando poluição do ar. Quando a gente joga lixo na água também, né, pode veicular, por exemplo, esgoto e outras coisas, pode veicular micro-organismos que vão provocar hepatite, verminose, etc. Ou quando a gente joga lixo no solo, né, além de contaminar o solo, pode esses contaminantes entrarem pelo solo, pela terra e chegar até rios, córregos, cisternas, poços, etc. Então, entre as doenças causadas pelos resíduos jogados no meio ambiente, eu posso ter doenças causadas em contato direto, onde que eu vou pegar direto do resíduo, ou contato indireto, onde que o poluente do lixo vai entrar em contato com o ar, com a água e com o solo, daí vem para o ser humano, ou através de vetores mecânicos, como moscas, baratas, roedores, onde que eles levam no corpo deles e vão doenças ou substâncias químicas que vão contaminar alimentos, que vão contaminar o ser humano, ou mesmo o que a gente chama de vetores biológicos, onde que esses mesmos organismos são intermediários de agentes biológicos, como uma série grande de doenças, que daí podem contaminar direto o ser humano. Querem ver? Vamos discutir um pouco mais isso daí, principalmente agentes biológicos, né? Agentes biológicos. Eu não estou falando do intermediário. Mosca é o intermediário, é o transmissor. O agente biológico é aquele que causa as doenças. Então, as moscas levam as doenças como salmonelose, verminose, disenteria, febre tifoide, diarreia, nas patas, asas, corpo, fezes. Os mosquitos é normalmente através de picada. Lembrando que quem pica é o mosquito fêmea, né? Por quê? Porque a fêmea, para colocar os ovos, desenvolver e colocar os ovos, precisa de certas proteínas que estão no sangue. Como o macho não precisa dessas proteínas, ele não pica. Daí pode transmitir malária, dengue, febre amarela, leishmaniose, é muito sério. É uma doença endêmica em regiões como Minas Gerais, Bahia e outros, mas aqui em Foz do Iguaçu, ela já está considerada como endêmica. Foz do Iguaçu,
ela já é considerada endêmica e vai chegar em Curitiba. Eu estou falando para vocês. Baratas transmitem agentes biológicos e várias doenças também nas patas, asas, corpo, fezes. Ratos, principalmente fezes, urina, mas também a saliva. Leptospirose. Quem tem cachorro tem que vacinar para leptospirose. Eu vacino todos os anos meus cachorros para leptospirose, parvovirose, raiva e outros. Antavirose, os ratos podem passar. Já tivemos epidemia de antavirose aqui no Paraná, inclusive. E peste bubônica, que a gente achava que já tinha sido extinta. Peste bubônica está voltando. Carne de porco mal cozida, crua, carne contaminada, pode passar teníase para a gente. Vocês estão vendo como o ambiente ele pode afetar seriamente a saúde pública, a saúde coletiva? Isso é epidemiologia ambiental. Como que a gente previne no caso dos resíduos sólidos? Eliminar lixão a céu aberto, melhor condição de trabalho para as pessoas, de saúde e segurança, conhecendo o que serve de alimento e abrigo para cada um desses transmissores, mosca, mosquito, barata, etc. A gente pode eliminar esse abrigo. Olha o caso da dengue. O que a gente faz? Os agentes de saúde pública vão nas casas e veem se tem água acumulada. Porque para acabar com a dengue, não, ele não está acabando com a dengue, ele está acabando com o mosquito que transmite o agente causador da dengue. Então eu não preciso atacar algumas vezes diretamente o micro-organismo que causa aquela doença, mas se eu atacar o transmissor, eu já diminuo muito a incidência daquela doença, né? Então eu preciso de limpeza urbana, por exemplo, acondicionamento adequado, coleta e transporte do lixo, destinação adequada, educação sanitária e ambiental, tá? Então eu preciso uma série de atividades que já estão previstas dentro dos atributos da epidemiologia ambiental para diminuir os casos de doença. Até quando tem chuva. Quando tem chuva, não tem empoçamento de água de chuva, né? E aí eu posso ter uma série de vetores, principalmente mosquitos que se desenvolvem nessa água de chuva, transmitindo uma série de doenças. Então, eliminar é o caso que a gente estava falando ali, isso é junto com o lixo. Eliminar lixo sólido, resíduo sólido, que a água da chuva pode se acumular, como, por exemplo, vasilhames, pneus, principalmente. Eliminar, aplicar inseticida e outras substâncias para que esses mosquitos não se desenvolvam. Manter tudo sempre limpo para que os mosquitos não se desenvolvam. E eliminar corretamente o lixo, tá? Tem casos, por exemplo, de doenças ligadas a moradias, as nossas casas, né? A gente sabe que mais ou menos metade das casas no Brasil são inadequadas para as pessoas morarem, né? A gente pode ter muitas vezes casas construídas próximas aonde tem vetores. É o caso típico da malária. Então, lá na Amazônia, a população ribeirinha, eles moram perto da onde que tem uma grande concentração de mosquitos que transmitem a malária. Então, é muito importante a gente ter higiene doméstica, não deixar a casa suja, né? Ter água limpa para evitar infecção de pele e assim por diante. Aqui no sul, por exemplo, né? Quando chega agora o inverno, muito frio, a gente fecha tudo, né? Anda de ônibus, o curitibano até é famoso porque, mesmo no inverno, ele abre uma janela do ônibus. Vocês já fizeram isso? Abre uma janela, tá todo mundo tremendo de medo, mas ele abre. Por quê? Para circular o ar lá fora. Se a gente tem um ambiente fechado, pode várias
doenças que são transmitidas pelo ar podem chegar mais facilmente às pessoas. Catapora, cachumba, meningite, uma série de doenças respiratórias. Então, tem que ventilar o ar. O que é isso? Epidemiologia ambiental. E tem um outro problema grave aqui no Brasil, que é a doença de Chagas, né? A doença de Chagas, o agente etiológico causador é o Trypanosoma cruzi, um protozoário flagelado. É esse daqui que vocês estão vendo. Só que o Trypanosoma cruzi não sai andando, não sai voando. Ele precisa de um intermediário, que é um imitra chamado, o nome comum, barbeiro. Tá? Imitra são os percevejos. A gente conhece, tem aquele percevejo fede-fede e tal, que são pequenininhos, verdes e tal. E o barbeiro é um pouco maior. É interessante que tem várias espécies de barbeiro, né? O gênero Triatoma, Panstrogylus e Rhodnius. O mais comum é Triatoma infestans. Tem algumas espécies do gênero Rhodnius também que transmitem a doença de Chagas. Mas qual é a característica? Eles são hematófagos. Eles se alimentam de sangue. Então, a pessoa está dormindo, chega o barbeiro assim e pica e vai tirando sangue. Quando ele faz isso, ele injeta o Trypanosoma cruzi. E daí a pessoa fica com doença de Chagas. Um dos sintomas é o coração aumenta de tamanho, forma o que a gente chama de coração de boi, e ele perde eficiência em bombear sangue, principalmente para o cérebro. E para outros órgãos, obviamente. O meu pai, ele tinha um coração aumentado. Então, na década de 70, ele, a princípio, foi diagnosticado como doença de Chagas, mas não era doença de Chagas. Meu pai tinha uma série de problemas de saúde desde a juventude dele, que fez com que o coração fosse aumentando de tamanho e perdesse eficiência no bombeamento de sangue. Então, ele teve uma morte, inclusive, muito horrível, assim, ele foi definhando ao longo do tempo, né? Então, barbeiro com doença de Chagas, hoje ainda é um problema muito sério no Brasil. E doença de Chagas não se transmite só assim, ela se transmite pelo barbeiro, mas não só pela moradia, porque ele fica naquelas casas de pau a pique, né? Onde coloca uma madeirinha, um bambu, e daí coloca um barro, ele fica ali naquelas frestas. Quando você tem uma casa bem fechada e tal, é quase impossível o barbeiro ficar ali, né? Daí ele fica nas frestas, daí vem de noite nas pessoas e chupa sangue das pessoas e transmite daí o Trypanosoma cruzi. Mas tem outro caso, gente, que já foi comprovado, inclusive aqui em Curitiba, pessoas pegarem Trypanosoma cruzi ao tomar caldo de cana, ao comer açaí. Por que isso? A cana não é plantada aqui, açaí muito menos, vem de regiões mais quentes onde tem o barbeiro. Só que eles trazem de qualquer jeito, e eles não veem que tem barbeiros vivos no meio daquilo. E na hora de processar aquilo, processa com o barbeiro. O barbeiro morre, né? Ele é moído junto, mas o Trypanosoma cruzi fica naquele alimento. E daí as pessoas vão comer caldo de cana e açaí com Trypanosoma cruzi dentro. São raros os casos. E tendo um pouquinho assim de higiene, é impossível você pegar, tá? Mas já aconteceu. Tem relatos sobre isso, tá? Então é um problema de epidemiologia ambiental. E finalmente, para a gente terminar a aula de hoje, eu quero mostrar um caso ligado à poluição do ar. Aqui, ó, ligado à poluição do ar. Foi feito um trabalho, publicado um trabalho lá em São Paulo, na região metropolitana de São Paulo, em 2009, comparando com 2004. E eles chegaram à conclusão que em 2004 morriam em média 12 pessoas por dia
com doenças cardiorrespiratórias agravadas pela poluição. Em 2009, estavam morrendo 20 pessoas por dia. Por que isso? A poluição do ar aumentou muito. Tanto que em 2009, eles falavam assim o seguinte, que a chance de uma pessoa na região metropolitana de São Paulo morrer com uma doença cardiorrespiratória era 11%. Vamos arredondar para 11%. Se a gente tirasse todos os veículos de combustão interna, né, carro, ônibus, caminhão, moto, tirasse tudo, a poluição do ar ia diminuir. A poluição do ar ia diminuir. E com isso, a chance da pessoa de morrer de uma doença cardiorrespiratória ia cair de 10,9 para 2,4. Isso significa o quê? Que 8,5% dessa chance aqui, de quase 11, é pura poluição do ar. Esse é um dos motivos porque São Paulo faz rodízio de carro, para diminuir a poluição do ar e diminuir a chance das pessoas terem doenças de origem cardiorrespiratórias. Em São Paulo, na região metropolitana de São Paulo, morriam em média hoje... Perdão, o que aconteceu? Alguma coisa aqui. Vocês estão vendo o slide, pessoal? Alguém pode me falar? Estão vendo o slide? Sim. Sim. Tá, ótimo. Muito obrigado. Então, o ar da região metropolitana de São Paulo, em 2009, matava em torno de 7.000 pessoas por ano a partir dos 40 anos de idade, que eles consideravam um grupo de maior vulnerabilidade, né? Maior grupo de risco. 65% a mais que em 2004. E as principais doenças agravadas pela poluição do ar são infarto, AVC, pneumonia, asma e câncer do pulmão. Eles calcularam que só na região metropolitana de São Paulo, a poluição do ar provocava 13.000 internações por ano, custando, em 2009, 300 milhões de reais, sendo que 25% era pago pelo SUS. Os grupos mais afetados, crianças até 4 anos e adultos com mais de 60. Cada um desses dois grupos tinha em torno de 5.000 internações. Quer dizer, das 13.000 internações, 10.000 foram de crianças, mais ou menos, né? 10.000 de crianças até 4 anos e idosos a partir de 60. Só para vocês terem ideia, e o problema continua, tá? Os dados são de 2009, mas eu garanto para vocês que o problema até piorou. Eu peguei, assim, para vocês verem números, para vocês verem a gravidade da situação. São Paulo, o ar de São Paulo, é quase 3 vezes mais poluído que o máximo tolerado pelo ser humano, segundo a Organização Mundial de Saúde. Então, a Organização Mundial de Saúde, ela coloca como máximo tolerável 10 microgramas por metro cúbico. São Paulo tinha 28. Provavelmente agora São Paulo tem muito mais. Então, São Paulo tem 18 microgramas de poluentes de material particulado inalável, aquele que entra pelo aparelho respiratório, vai até o pulmão, brônquios, bronquíolos e vai causando doenças ali. Tinha 18 microgramas a mais do que é tolerado pela OMS. Tá? Em 2009, o New England Journal of Medicine, uma das maiores revistas do mundo na área médica, ele publicou um trabalho feito em 51 grandes cidades dos Estados Unidos. E eles chegaram à seguinte conclusão, que a cada vez que eu desço 10 microgramas por metro cúbico de material inalável, material particulado inalável, eu acrescento 7 meses de expectativa de vida nas pessoas. Então, a cada vez que eu aumento 10 microgramas, eu diminuo 7 meses
na expectativa das pessoas. Isto é epidemiologia ambiental. Bem-vindos à epidemiologia ambiental. Prestem muita atenção. Comecem a ver mais do que só o paciente. Comecem a ver, estudar o que ocorre em volta dos pacientes, tá? Isso é muito importante para um bom profissional da saúde. E é isso que vocês têm que começar a pensar. Talvez não precisem fazer grandes estudos complexos, mas começar a investigar. Existe alguma coisa do ambiente, pode ser natural ou provocada pelo ser humano, que aquela pessoa está sofrendo, que está provocando aquela doença naquela pessoa? Vamos começar a pensar nisso, tá? Vamos começar a mudar a nossa ideia de pensar só especificamente na pessoa. A gente tem que ver o que ocorre em volta dela. Isso é epidemiologia ambiental. E agora a gente está estudando epidemiologia ambiental todos os dias, quando a gente fala, quando a gente vê novos dados da Covid-19, do SARS-CoV-2. Também é epidemiologia ambiental. Quando a gente fala do aumento dos casos de dengue, zika, chikungunya, que ressurgiu a febre amarela, ressurgiu o sarampo, a gente também está falando de epidemiologia ambiental. Tá certo? Eu espero que eu tenha passado essa mensagem, principalmente na aula de hoje, tá? Para mudar um pouco a cabeça de vocês, abrir um pouco a cabeça de vocês. De repente, muitos de vocês já tinham essa ideia, maravilhoso. Quem não tinha, espero que eu tenha contribuído um pouquinho mais para vocês, tá? Gente, alguma pergunta, alguma dúvida, alguma colocação que vocês queiram fazer? Alguma colocação? Ô, professor, licença. Pode falar. O senhor poderia dar um exemplo sobre etnoepidemiologia? Etnoepidemiologia Isso. tem algumas doenças que afetam mais uma raça. Eu não estou falando em termos de racismo, por favor, não, eu tenho até medo de falar. Tem algumas doenças que afetam algumas raças mais do que outras. Eu vou dar o meu exemplo. Eu não sou branco. Como assim o senhor não é branco? Eu não sou branco, eu sou transparente, gente. É a coisa mais fácil do mundo tirar sangue de mim. Porque eu sou transparente, tá? Eu tenho um risco muito maior de câncer de pele do que uma pessoa negra. Ah, mas a pessoa negra pode ter câncer de pele? Pode, mas é muito mais raro. Eu, inclusive, tenho histórico na minha família de câncer de pele. Então, volta e meia, eu tenho que ir em dermatologista para ver. Eu tirei verrugas, por exemplo, daí a gente teve que estudar essas verrugas e etc. Tá? Então, pessoas... outra coisa, anemia falciforme. A anemia falciforme é uma doença típica de negros. Que eu saiba, não existem brancos. Isso, gente, não significa que uma raça é superior ou inferior à outra. Tanto que eu dei um exemplo de doença que atinge mais brancos e doença que atinge mais negros, tá? Então, isso normalmente tem um fundo genético devido ao desenvolvimento daquela sociedade ao longo de milhares de anos. Fale, Samir. Professor, é que eu pensei na hora, quando você falou lá atrás na aula, da chegada dos colonizadores para o Brasil, né, dos portugueses, e como eles introduziram doenças aos índios. Mas isso não seria um exemplo, né? Porque não é uma predisposição deles. É que eles só não estavam acostumados com... Exatamente. Né? Exatamente. Você perguntou e respondeu. E muito bem respondido. Exatamente. Você desvendou aí. O caso deles é que o europeu, ele já tinha sido exposto durante centenas de anos, talvez, aquelas doenças que eram típicas lá da Ásia, do norte da África ou da Europa. Quando ele veio para as Américas, não tinha essas doenças aqui. Então, os nativos americanos nunca tinham sido expostos, né? Os indígenas nunca tinham sido expostos.
né? Eu prefiro chamar nativos americanos, pode ser da América do Sul, Central ou do Norte, porque indígenas, eu não sei se vocês sabem da onde que vem essa nomenclatura, é que quando os portugueses desembarcaram aqui, eles estavam querendo ir para as Índias orientais, né, para a Índia, pegar especiarias na Índia. Eles desembarcaram aqui, pensaram que tinham chegado na Índia, então disseram que tinham chegado na Índia, chamaram de indígenas, tá? Mas, assim, o correto, ao pé da letra, é você falar os nativos americanos. Bom, na minha opinião. Mas, assim, isso é epidemiologia ambiental, mas não é etnoepidemiologia, tá? Agora, a anemia falciforme é muito ligada à etnoepidemiologia, e o câncer de pele tem uma ligação muito grande com etnoepidemiologia, tá? Não é muito comum etnoepidemiologia, tá? Tem poucos especialistas no mundo sobre isso. Agora, a epidemiologia ambiental está crescendo bastante no mundo inteiro, tá? Está tornando-se cada vez mais importante, tá? Mais alguma dúvida, alguma colocação? Gostei, obrigado, Samir, obrigado. Foi muito Beleza, bom. professor, eu que agradeço aí pela resposta. Alguém tem mais alguma dúvida? Professor, Fale. voltando à questão da poluição, né? Eu estava conversando lá no trabalho, eu estava raciocinando muito, pensando muito, né? Esses dias, depois da nossa aula e tal. Heitor, peraí, meu filho. Aí, um colega meu, eu falei assim, porque você não compra uma bicicleta, né, para você vir pro trabalho, já que você mora tão perto, né? Aí que a gente entrou nessa questão de poluição e tudo mais, né? Aí ele falou assim, pra mim ir até no canto, na esquina de casa, eu vou de carro. Pra mim comprar um pão, eu vou de carro, né? Aí Você eu está entrei me na... decepcionando, Dai. Não, não é eu, o meu colega de trabalho, professor. Ah, tá. Ele está me decepcionando, então. Pois é. Aí eu falei pra ele assim, se você mora tão próximo de tudo, né? De supermercado, de panificadora, padaria, essas coisas de trabalho, porque você não compra uma bicicleta e vai pro trabalho, né? Aí ele falou assim, meu Deus, que me livre de ter que pedalar. Aí eu falei, mas você tá poluindo muito. Ele falou, pois eu vou poluir com muito orgulho, viu? O professor, ele falou Tá louco. desse Eu não sei se eu rio, se eu choro, se eu fico uhum. bravo. Eu Aí nessa realmente hora eu não sei. lembrei do senhor, porque eu pensei, meu Deus, se o professor ouvisse falar isso, ele ia pular das coisas. Você sabe que eu tenho um conhecido, professor na UTFPR, ali do Ecoville. Ele mora literalmente do outro lado da rua. Não é que ele mora uma quadra do trabalho dele, ele mora do outro lado da rua. Ele sai do apartamento dele, vai de elevador até a garagem, pega o carro e ele não fica um minuto dentro do carro. Chega, estaciona bem pertinho do lado do prédio onde que ele trabalha e vai para o trabalho. É incrível, incrível. Ele era obeso mórbido, estava quase morrendo de obesidade, e daí ele fez a operação para diminuir o estômago, agora tá bem mais magro. Mas uma das coisas que levou ele a ficar assim é que ele não andava. Ele não andava, basicamente nada. Isso é um problema de saúde pública. Isto é um problema de epidemiologia. A gente até pode considerar epidemiologia ambiental, mas pode entrar em outros ramos da epidemiologia também, epidemiologia social, por exemplo, né? Mas é um problema sério. A gente tem que começar a repensar um pouco. Gente, eu falo para vocês que em 1 ano e meio eu perdi 11 quilos. Voltei a correr, fazer exercício, perdi 11 quilos. Mas fez dieta. Eu gostaria de ter feito dieta, mas eu não consigo fazer muita dieta. Eu adoro coisa gordurosa e tal, pizza, massas, bastante carboidrato. O que eu fiz foi comer as mesmas coisas, só que numa quantidade um pouquinho menor e conjugar isso com exercícios, tá?
obesidade é um problema de saúde pública e é estudado pela epidemiologia também, tá? Hoje em dia, a gente já estuda na epidemiologia isso também, tá bom? Gente, é isso então. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, tá? E convido vocês, semana que vem, deixa eu até ver meus alfarrábios aqui. Nós vamos falar o melhor assunto de todos. Eu adoro esse assunto. Eu sou especialista nesse assunto. Sério mesmo, eu sou especialista, inclusive na área de saúde. A gente vai falar de resíduos. Esse é um assunto fantástico, que é um dos maiores problemas que a gente tem hoje em termos de saúde ambiental no mundo inteiro. Lixo. E, inclusive, a gente vai falar de resíduos de serviço de saúde, tá? Que eu já trabalhei e trabalho muito com resíduos de serviço de saúde. Estou me especializando já há alguns anos em resíduos de serviço de saúde, tá? É um assunto extremamente importante. Por isso, gente, não percam a nossa aula da terça-feira que vem. Querem saber de resíduos? Vamos conversar semana que vem. Fala, Dai. Professor, vai ter você vai passar algum trabalho para gente, algo do tipo? Gente, eu já falei do trabalho para vocês, mas eu ainda não consegui colocar no portal. Mas eu vou colocar amanhã, eu vou colocar com certeza. O trabalho de vocês vai ser trabalho em equipe de até 5 componentes, onde vocês vão descrever uma doença, o ciclo da doença, a influência do meio ambiente nesse ciclo e como as ações humanas interferem nesse ciclo. Mas amanhã, desculpa, gente, eu semana passada fiquei arrumando o AVA para vocês. Não sei se vocês notaram, o AVA até certinho, né? 11ª, 12ª, 13ª semana. Tem lá as atividades de frequência, até mandei no quadro de aviso para vocês e tudo mais. Mas eu não consegui colocar o trabalho. O trabalho vai ser entregue no dia 29 de junho, tá? Então, vocês têm um mês para entregar o trabalho. Amanhã, eu vou colocar os parâmetros no AVA, tá? E atenção, eu vou colocar os parâmetros na semana 18. Vocês vão ter que entrar na semana 18 para ver como fazer o trabalho, tá? E daí, semana que vem, no dia 1º, vocês podem tirar dúvidas comigo de como fazer o trabalho. Mas eu vou colocar todos os parâmetros, vou dar um templatezinho, né, um modelo para vocês fazerem. Não se preocupem, tá? Não se preocupem. Já podem ir definindo as equipes. Equipes de até 5 componentes. A equipe pode ter 1 componente, 2 componentes, 3 componentes, 4 componentes ou 5 componentes. Mais do que 5 já vira bagunça, tá? Então, pode ter até 5 componentes. E já podem ir pensando nessas equipes, tá? Mas vai ser sobre uma doença e o efeito do ser humano e do meio ambiente nesta doença, tá? Já podem ir pensando. Daí, amanhã eu coloco no portal. Estará na semana 18, que é a semana quando que vocês vão entregar o trabalho. Tá bom? Ok, professor, muito obrigada. Eu que agradeço que você me lembrou. Eu já ia esquecendo de falar. Já ia esquecendo. Mas amanhã cedo eu vou colocar, e daí coloco lá no quadro de avisos também, um avisozinho. E eu coloco no Fale com o Professor também. Um avisozinho, o mesmo avisozinho. Tá bom? Não se preocupem com isso. Mais alguma dúvida, gente? Mais alguma questão? Então, não percam a aula da semana que vem. Vai ser muito legal. Problema extremamente sério. Resíduos. Vamos conversar sobre isso. Até lá, então, gente. Tchau, tchau. Até semana que vem. Uma boa noite, uma boa semana para todo mundo, gente. Tchau, tchau. Boa noite, Elisandra. Boa noite, Denise, Dai. Boa noite. Boa noite para todos vocês. Brenda também, até. Samir. Tchau, tchau, Samir.
Boa noite a todos. Boa noite, Luciana.